Vamos dar uma revisada lá no conteúdo introdutório de química, né? Quando a gente começa a falar sobre a matéria. Lembrando que matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, né? Então eu sou uma matéria, vocês são uma matéria. Tudo que tiver massa e ocupar um lugar no espaço eu caracterizo como matéria. A matéria ela tem as suas propriedades, que são divididas em propriedades gerais e específicas. O que vem a ser propriedades gerais? É uma propriedade, são as propriedades que toda matéria tem, que é comum a toda matéria. Por exemplo, extensão, impenetrabilidade, massa, compressibilidade, elasticidade, divisibilidade, descontinuidade e indestrutibilidade, tá? Então, isso toda matéria tem, toda a sua matéria, quando a gente coloca numa balança, ela vai ter a sua massa, que é a quantidade de matéria. Nenhuma matéria ocupa, né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, isso serve para todas as matérias. A matéria ela pode ser dividida em porções menores, então tudo isso é uma característica que toda matéria tem. Mas aí também tem as propriedades específicas, que são o quê? As propriedades que são particulares de cada matéria. Começamos com as propriedades organolépticas. As propriedades organolépticas são propriedades que nós utilizamos os nossos sentidos para identificar. Aí vem o sabor, o odor, né? O cheiro. Então, assim, por exemplo, vocês provam uma maçã. Mesmo que você esteja com os olhos vendados, você vai saber que se trata de uma maçã porque tem o gosto ali característico, né? Então, as propriedades organolépticas vêm a ser aí cor, sabor, odor, quando a gente olha e consegue identificar utilizando os nossos sentidos. Existem as propriedades químicas também, aí, que são as reações que acontecem com as matérias, né? A questão de eletricidade, de luz, de calor, também são propriedades específicas da matéria. E tem as propriedades físicas. As propriedades físicas a gente tem principalmente aí as temperaturas de mudanças de fase, que vem a ser a temperatura de fusão, temperatura de ebulição, de condensação, solidificação e também a densidade, que é uma propriedade específica da matéria. Cada substância tem a sua densidade, pode ter valores próximos, mas cada um vai ter o seu valor ali único de densidade. E lembrando que a gente calcula a densidade como uma relação de massa com o volume. Falamos aí das propriedades da matéria, agora vamos falar do que a matéria é constituída, né? Estudou-se a matéria, percebeu-se as propriedades que tinham, todas as matérias tinham e as propriedades específicas, mas também desejava-se saber do que toda matéria era feita. Aí começou o estudo, né, da estrutura atômica da matéria, que é quando foram elaboradas teorias atômicas. A teoria atômica, ela começa lá com Leucipo, né, que ele é considerado o pai do atomismo. Ele dizia que o átomo, toda a matéria era constituída por átomos, né, e que esse átomo ele não podia ser destruído, né. Então ficou aí que era um átomo indestrutível e também que ele não poderia ser divisível. Aí o discípulo de Leucipo, Demócrito, ele disse que tudo que existia na natureza era formado, era constituído por átomos, né? Só que, se vocês observarem, a maioria das vezes que a gente tem aí questões que falam-se sobre a teoria atômica, começa da teoria de Dalton. Por que não se fala tanto de Leucipo e Demócrito se foram ali os percussores? Porque a teoria deles não foi pautada em experimentos, né? A partir de Dalton teve os experimentos realizados, então por isso que a teoria deles ganhou mais força. Mas quando a gente para estudar a teoria de Dalton, a gente percebe que ele disse exatamente o que Leucipo e Demócrito tinham falado, né? Mas quando vocês ouvirem aí falar desse nome Leucipo, ele foi o primeiro carinha a falar sobre o átomo e ele é considerado o pai do atomismo. Passando para Dalton, né? John Dalton, ele parou para estudar detalhadamente ali o átomo e ele disse que as características do modelo atômico de Dalton, a esfera é maciça. O que vem a ser maciço?
ela é totalmente preenchida, tá? Não existe espaços vazios. Também era considerado indivisível para Dalton, o átomo era a menor partícula, né, que constituía a matéria, eu poderia dividir, até chegar no átomo. Quando chegasse no átomo, eu não poderia mais dividir. Indestrutível, não poderia destruir, poderia ser transformado em outras coisas, mas jamais destruir. E o modelo atômico dele foi comparado com uma bola de bilhar. Se vocês peguem uma bola de bilhar, vocês percebem que a bola de bilhar, mesmo sendo bem menor em relação a uma bola de futebol, ela tem uma quantidade de massa maior, né? Ela é mais pesada. Por quê? Porque ela é totalmente preenchida, que é quando ele disse ali que a esfera era maciça. Essas são as principais características do modelo atômico de Dalton. Ele formulou um postulado em que ele falou sobre os elementos químicos, sobre os compostos simples, e é bom dar uma olhadinha nesse postulado, tá? Mas as principais características aí que a gente tem do modelo atômico que vocês devem gravar, que vai ajudar vocês aí a resolver qualquer questão sobre o modelo atômico, é que a teoria de Dalton, a esfera é maciça, indivisível, indestrutível e foi comparado com uma bola de bilhar. A teoria de Dalton ela foi aceita e ficou por muito tempo. Entretanto, ela não explicava a eletricidade dos corpos, né? A natureza elétrica dos corpos. Então, foi aí intrigado para responder essa questão sobre a eletricidade dos corpos que Thomson ele desenvolveu os experimentos em raios catódicos e ele fez a descoberta dos elétrons. E olha só, se ele descobriu os elétrons são partículas menores que os átomos. Então, ele constatou que o átomo era divisível. Então, uma das principais mudanças que tem aí do modelo de Dalton para Thomson, vocês podem ver aqui que em Dalton ele diz que era indivisível, aqui em Thomson ele já diz que é divisível. Mas ele constatou que era divisível porque ele descobriu uma partícula menor que o átomo, que era quem? Os elétrons. Para explicar a natureza elétrica dos corpos, se existiam as cargas negativas, ele fez a suposição também de que existiam as cargas positivas. Então, o átomo de Thomson seria uma esfera maciça ainda. Por que maciça? Totalmente preenchida, tanto é que ele fala sobre elétrons incrustados. Quando fala incrustado, significa que é pela parte de fora do átomo, né? Que ele teria, né, a carga positiva aí, que era para explicar a eletricidade, porque se tem negativo, tem que ter positivo, que é para explicar a neutralidade da partícula aí, né? Porque se tinha o positivo, o negativo tinha que ter o positivo para anular. E foi comparado com o pudim de passas, o modelo atômico dele. Então, essas são as principais características que vocês precisam ter sobre o modelo de Thomson. O átomo é uma esfera, continua sendo maciço, né? Ele fez a descoberta dos elétrons, então ele constatou que o átomo era divisível. Fez a suposição para poder explicar essa parte de neutralidade das cargas, de que se ele tem os elétrons que são negativos, também existem os prótons que são positivos, e ele fez aí a comparação com o pudim de passas. Lembrando que o experimento realizado por Thomson foi o ensaio em tubos catódicos, tá? Então, sempre que vocês ouvirem falar sobre os raios catódicos, experimento realizado, isso foi experimento realizado para constatar essas características do modelo atômico de Thomson. Aí, depois de Thomson, veio Rutherford lá, fez o seu experimento, só que com o bombeamento de partículas alfa. Ele utilizou uma lâmina de ouro bem fina, em que ele fez o bombeamento das partículas ali alfa. E ele percebeu o seguinte, que algumas partículas atravessavam e outras voltavam. Então ele constatou o seguinte, analisando aí esse experimento, que o átomo não é maciço, ou seja, existem espaços vazios. E que esse átomo ele é constituído por um núcleo e dentro desse núcleo tem prótons e nêutrons. Os prótons
são as cargas positivas. Os nêutrons são partículas sem carga, que é o que dá estabilidade ali para o átomo, porque se a gente tem uma carga positiva e uma negativa, a tendência é que eles se atraiam, mas existe ali um nêutron, que é para dar uma estabilidade para que isso não aconteça, e existe uma eletrosfera, onde estão os elétrons que possuem cargas negativas. Então aqui, ó, prótons, cargas positivas, elétrons, cargas negativas. Esse núcleo, ele constatou que era um núcleo bem pequeno em relação ao tamanho original do átomo, ou seja, considerando todo o tamanho do átomo, o núcleo seria bem pequeno, e que toda a massa do átomo estaria ali dentro do meu núcleo, porque ele percebeu que os elétrons tinham massa muito, muito pequena, que chega a ser desprezível. A massa do elétron ela é considerada 1836 vezes menor que a partícula do próton. Então, realmente é muito pequenininho. Então, chega a ser desprezível, né? E que esses elétrons eles ficariam girando ao redor do meu núcleo. Por isso que, na teoria atômica de Rutherford, ele foi comparado aí com um sistema planetário, tá? As características essas que vocês precisam saber sobre os modelos atômicos, sobre os modelos atômicos. Anotem essas características, vocês vão ver ao fazer os exercícios que essas características vão estar sempre aparecendo. A gente vai parar um pouquinho para estar estudando o modelo de Rutherford, porque aí a gente já passa a falar um pouco de alguns conceitos importantes, e na nossa próxima aula a gente vai continuar sobre teorias atômicas, abordando aí principalmente o modelo de Bohr e um pouco do modelo quântico, tá bom? A gente sempre para estudar um pouquinho o modelo de Rutherford, porque daí tem uns tópicos importantes para ser abordado, que quando foi falado do átomo neutro, dos íons, né, cátions e ânions, então a gente passa para dar uma relembrada aí nesses conceitos. Então, a identidade atômica, né, a identidade de um átomo é quem? O seu número atômico. Assim como nós temos uma identidade, né, que cada um tem um número diferente, nos átomos a sua identidade vai ser o número atômico, que é igual sempre ao número de prótons. O número atômico é representado pela letra Z e o número de prótons pela letra P. Um átomo neutro, o que é um átomo neutro? Um átomo neutro é um átomo que tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, ou seja, mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, um átomo neutro, como a gente já sabe que o prótons é sempre igual ao número atômico, e como a gente está falando que é um átomo neutro, que as mesmas quantidades de partículas negativas é de positivas, então toda vez que o átomo for neutro, o número de elétrons e prótons vai ser sempre igual ao número atômico. Representação dos elementos. A maioria das vezes, quando vem representar os elementos, né, com suas características, vem aqui o Z embaixo, que é o número atômico, e o A em cima, a massa em cima. Pode ser que em algum exercício seja diferente? Pode. Como é que eu sei quem é quem? A massa é sempre maior que o número atômico. Massa é sempre maior que o número atômico. Então, olha só. Esse número aqui, o 40, é a massa e esse daqui é o número atômico, tá? Então, começa aqui, ó. Quanto vale Z? 20. Quanto vale A? 40. Quantos prótons tem esse elemento? Eu já sei que o prótons é igual ao número atômico. Então, aqui, ó, número atômico, 20. Como o átomo é neutro, elétrons é igual a prótons. Então, também é 20. Para descobrir as quantidades de nêutrons, que são as partículas sem carga, a gente sempre utiliza essa fórmula. A massa menos o número atômico ou a massa menos o prótons, porque a gente já viu que número atômico e prótons serão sempre iguais. A massa aqui é 40, o número atômico é 20, então vai dar no total 20. Professora, o número de nêutrons sempre vai ser igual também ao prótons e elétrons? Nem sempre. Pode ser igual ou pode ser diferente, tá? Então, quando um átomo for neutro, não esquece dessa característica,
terá a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, ou seja, tanto os positivos quanto os negativos, as partículas, serão igual ao número atômico. O número atômico normalmente vem representado embaixo e a massa em cima. Se aparecer o inverso, não esquece que a massa é maior que o número atômico. E os íons? O que são os íons? Os íons, né, são os átomos que não são nêutrons. A partir do momento em que não existe a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, o átomo não é mais neutro e ele passa a ser um íon. Os íons, eles são divididos em cátions e ânions. Os cátions são os que possuem cargas positivas e os ânions são os que possuem cargas negativas. Aqui, ó, exemplo, um elemento vem com carga positiva, então significa que ele é um cátion. Um elemento vem com carga negativa, significa que ele é um ânion. Continua do mesmo jeito, o maior número aqui, ó, é a massa, o menor é o número atômico. Nos íons, não esquece que, independente de qualquer coisa, o número de prótons é sempre igual ao número atômico. Então, aqui, ó, prótons vai ser quanto? 20. Agora, os elétrons não, vai mudar, porque a gente tem um íon, então significa que o positivo e o negativo, as partículas positivas e negativas, não tem mais a mesma quantidade de cargas, né? Então, olha só, se não tivesse essa carga, o número de elétrons seria quanto? 20. Porém, tem a carga. O que significa essa carga? Em química, é diferente de matemática. Significa que o positivo perde. E perde o quê? Elétrons. As cargas sempre serão representações de perda ou ganho de elétrons. O positivo perde e o negativo ganha. Então, se não tivesse a carga, teria quantos elétrons? 20. Mas tem a carga. 20 perde 2, então fica 18. Certo? E o nêutrons aqui continua do mesmo jeito. Massa menos o número atômico, então é 20. A única coisa que muda de um átomo neutro para um íon são os números de elétrons, porque sempre quando for um íon vai apresentar ou uma carga positiva ou uma carga negativa. E as cargas significa perda ou ganho de elétrons. Aqui nesse caso, com uma carga negativa, significa que é ganho de elétrons. Mas continua do mesmo jeito, maior número é massa, menor número atômico, número de prótons é sempre igual ao número atômico. Número de elétrons, se não tivesse a carga, teria 8, mas está ganhando 2, então fica 10. E o número de nêutrons, massa menos o número atômico, então vai ser 8. Então, para a nossa aula não ficar muito extensa, a gente vai parar por aí, relembrando esses conceitos básicos aí do primeiro ano, né? E na próxima aula a gente continua aí com a teoria atômica, já vê distribuição eletrônica, tabela periódica, e nas nossas aulas a gente começa aí relembrando ligações químicas, geometria e assim sucessivamente, tá? É uma aula rápida, é um conteúdo de revisão, então façam a parte de vocês, qualquer duvidazinha, anota e a gente vai tirando nas aulas, tá bom?